E aí, pessoal, acabei de dar uma aula agora sobre as normas e técnicas que a gente trabalha aqui na Forrosarte e coloquei lá no nosso grupo, né? A gente tem um curso que a gente faz online para que você possa aprender, praticar e talvez desenvolver aí uma nova profissão, uma renda extra aí. E a gente está falando sobre isso aqui. Eu vou disponibilizar agora uma aula gratuita, bem rápida e básica, só para vocês poderem ver o contexto do que foi falado lá na aula, tá certo? A gente recebe muita mensagem de cliente falando a respeito do pedreiro, né? Que conseguiria colocar o forro da casa dele, ele só precisava comprar o material e o cliente vai até a loja, né, com as medidas que o pedreiro dá, entrega para a gente faz algumas perguntas para poder entender que situação vai usar o PVC e geralmente eles não sabem, os clientes não sabem, pergunta para o pedreiro joga a responsabilidade para a loja. Mas, deixando bem claro aqui para vocês, tá? A loja sim, ela faz cálculo de material, a gente tem um sistema e tem uma tabela onde a gente coloca lá o comprimento e a largura dos ambientes e recebemos toda a lista do material. Mas isso que a gente faz nada mais é do que uma cortesia. É uma cortesia que a gente faz para os nossos clientes, né? Porque a gente pensa no bem-estar, a gente pensa em ajudar o cliente, não complicar a vida dele, tá certo? E na maioria das vezes o pedreiro ele não sabe calcular o material. Então ele joga essa responsabilidade para a loja. Essa aqui é a medida de comprimento, largura, às vezes nem ele diz o que é comprimento e largura, ele só manda as medidas e a gente tem que ficar tentando descobrir. Então essa é uma desvantagem quando você faz com um profissional dessa área de construção, né? Que não tem muita habilidade, não tem muito conhecimento com esse tipo de produto, né? Acha que realmente o produto é muito fácil, como é fácil de instalar, tá? Não é um bicho de sete cabeças, mas há profissionais capacitados, treinados, né? Que estão sempre procurando entender as novidades que estão saindo no mercado para quê? Oferecer um trabalho de qualidade, durável e que você possa colocar na sua casa e tenha, né, durabilidade e garantia. A técnica de instalação. O pedreiro ele não tem uma técnica de instalação. Ele acha que o forro PVC era como antigamente o pessoal fazia, né? Com caibro, né? Perna de 3 e coloca lá nele, olha para um ambiente e fala assim, pô, esse ambiente aqui tem 4 metros, vou colocar 2 caibros no meio, botar o PVC e vai ficar beleza. Não, pessoal, não é assim. Tá certo? Existe técnica, norma do fabricante para que o seu forro continue sempre reto. Você já viu os forros PVC de alguns lugares dando aquela ondulação, dando barriga? É isso aí. É porque não deu na mão de uma pessoa capacitada para fazer esse tipo de serviço. E, infelizmente, essa pessoa geralmente não dá garantia e nem suporte. Por quê? Porque você fez achando que iria economizar. E a gente entende, a gente fala, a gente sempre levanta esse assunto, né? O que é para você economia? Economia é quando você faz o serviço uma vez só. Você concorda comigo? Às vezes você olha o preço em um lugar e você acha caro. E você olha no outro lugar e acha barato. E você acaba fazendo nesse que está mais barato. Só que nesse que está mais barato, te traz dor de cabeça, te tira o sono. E quando você vai ver, você tem que contratar outro profissional para fazer aquele mesmo serviço e você paga 2 vezes. É o famoso barato sai caro. Então, às vezes, você dá garantia e suporte, né? Se o cliente te ligar, você tem certeza que, né, você vai ligar lá para o pedreiro, ele vai te atender, ele vai dizer para você, ah, caiu, tudo bem, vou marcar com a senhora aí essa semana para poder ir consertar e não vou te cobrar nada, porque o profissional ele faz isso, ele dá o suporte, tá? E infelizmente não tenho certeza se a maioria dos pedreiros, a maioria, faz esse suporte. Conformidades e norma. Quando a gente começa a trabalhar, é até justificável, né, que você às vezes não tenha técnica, você não tem, né, tanto conhecimento, mas você começa a estudar, você começa a achar maneiras mais rápidas e práticas de fazer o serviço. E a maioria das vezes que a gente vê o forro instalado e a gente vê uma inconformidade, né, com as normas técnicas de instalação, a gente fica realmente curioso. Pô, será que isso aqui é um profissional? E na maioria das vezes o cliente fala, não, isso aqui era um amigo meu, estava fazendo um serviço aqui de pedreiro, estava colocando piso, estava colocando
umas paredes, levantando umas paredes. Eu falei para ele que eu queria colocar o PVC. Ele disse que sabia fazer, né? Que eu comprasse o material para poder fazer. E acaba trazendo esse transtorno para você, né? Acabamento estético. O que seria um acabamento estético? É quando o profissional ele se preocupa em dar acabamento na obra do cliente. Não é só colocar o PVC, mas é o acabamento, né? Laterais, é o profissional entrar dentro da casa do cliente e imaginar, poxa, a gente vai fazer um trabalho aqui onde todos os ambientes vai ficar com a mesma paginação do forro PVC. O profissional ele tem esse cuidado, né? Essa preocupação de chegar na casa do cliente, mesmo que o cliente não faça todos os ambientes, mas o profissional ele tem essa preocupação. Pô, eu quero ver o PVC, né, na forma horizontal aqui na sala. Se eu entro no quarto, vai estar continuidade, né, com o que está na sala. Se eu vou para a cozinha, está dando a continuidade. E assim sucessivamente, né? Tempo e eficiência. Geralmente, tá? Não vou generalizar aqui não, mas geralmente a maioria desses profissionais ele faz um serviço aqui, daqui a pouco ele está fazendo outro tipo de serviço e ele acaba não tendo as ferramentas adequadas, ele acaba não tendo a eficiência que um profissional tem. Por quê? Porque às vezes você trabalha com esse tipo de material, você sabe o tempo que você gasta, as ferramentas que nos ajudam a executar esse serviço com mais rapidez, não é verdade? Para dar um melhor acabamento. Então, tudo isso colabora para que você possa ter um trabalho de qualidade contratando um instalador profissional. Então, quando você contrata um instalador, você vai ter a nuance que ele tem anos de conhecimento técnico. É uma pessoa que já trabalha com isso há muito tempo, ele tem a prática, ele sabe fazer isso mais rápido, sabe fazer isso aí de forma profissional, tá? Tem experiência nessa área. Ele tem precisão e atenção aos detalhes. Sim, quando tem ali uma coluna, então ele se preocupa como fazer aqueles detalhes, ele se preocupa se o forro PVC, quando dá o acabamento, não vai ficar ali aquela abertura entre o PVC e o teto e o acabamento. Então, o profissional ele se preocupa com essas coisas, tá? O uso da ferramenta adequada, né? A gente usa nível a laser, né? Trena a laser, martelete, a parafusadeira, a bateria, não é? De fio. Garantir suporte, geralmente, né? A maioria dos nossos instaladores, assim também como a Forrosart, dá aí 2, 3 anos de garantia, porque a gente sabe, confia no nosso trabalho, que se tiver algum tipo de problema, a pessoa, o cliente vai ligar para dentro da loja e a gente vai atender e vai dar o suporte que ela precisa. Vocês entendem? Compromisso com a segurança e a estética. Quando a gente fala compromisso com a segurança, porque a primeira coisa que a gente entende, né, no forro PVC, que se você não fizer ele bem feito, ele pode cair, pode machucar, né, uma pessoa dentro da casa. E infelizmente a gente, né, vê muitos profissionais, entre aspas, né, que se dizem profissionais fazendo esse tipo de serviço e a gente acha esse tipo de forro PVC caindo. E não é isso que a gente quer. A gente dá realmente, né, a segurança que o cliente precisa, oferecendo um trabalho de qualidade, certo? Capacitação contínua. A maioria dos profissionais, assim como eu, todos os dias estão lendo artigos, entendendo sobre alguma coisa que saiu no mercado. A gente está sempre em contato com o fornecedor, a gente está tendo treinamento, está assistindo palestra, está vendo cursos, para que a gente possa sempre abrir a nossa mente para as coisas que estão, né, a tecnologia, né, que estão no mercado aí, para poder nos ajudar, como o forro PVC colorido, né? Vocês conhecem aí o forro premium, o teto de luxo, são PVCs diferenciados de valor muito maior do que o forro PVC tradicional e branco, que você também deveria conhecer. E isso tudo você encontra aqui na nossa loja, na Forrosart, né? Que fica ali na Jornalista Roberto Marinho, número 3160, no bairro Jardim Alcântara, em São Gonçalo. E quem sabe, né, você tem aí um trabalho de qualidade, durável, sem dor de cabeça, que você possa deitar no seu travesseiro aí, dormir tranquilo, sem imaginar que pode aquele PVC cair na tua cabeça.